Será mesmo que a gente está chegando perto do fim dos engarrafamentos? Parece um sonho, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender como a inteligência artificial está se preparando para, quem sabe, controlar as cidades do futuro. Pensa comigo, uma cidade que simplesmente não para. Carros fluindo sem trânsito, o lixo some antes mesmo da lixeira encher e a energia é usada de um jeito super eficiente. Parece coisa de filme, eu sei, mas essa é a grande promessa das chamadas cidades inteligentes, as Smart Cities. Para a gente entender essa história toda, a nossa conversa vai ter 5 pontos principais. Primeiro, o que é essa promessa toda da cidade inteligente. Depois, a gente vê as soluções que já estão rolando para o caos das cidades. Aí vem a parte complicada. Qual o preço que a gente paga por tanta facilidade? Isso leva direto para o debate de privacidade versus segurança. E para fechar, vamos ver como dá para construir esse futuro juntos de um jeito bom para todo mundo. Então, vamos começar pelo básico. Afinal, o que é uma cidade inteligente? E por que, de repente, todo mundo está falando disso como futuro das cidades? Olha, a ideia central de uma Smart City é usar tecnologia tipo inteligência artificial e a internet das coisas, a famosa IoT, como uma ferramenta, sabe? O objetivo não é só sair colocando tela e sensor em tudo. A grande sacada é usar os dados que essas tecnologias geram para resolver problemas bem reais do nosso dia a dia. Coisas como o trânsito, o lixo, o gasto de energia. E aqui está o pulo do gato. A tecnologia é sempre o meio, nunca o objetivo final. A ideia é criar uma cidade que funciona de forma mais harmônica, onde o transporte conversa com o sistema de energia, que conversa com a segurança, tudo integrado para facilitar a nossa vida e, claro, ser mais sustentável. Beleza, parece legal na teoria, mas e na prática? Como é que isso funciona de verdade? Vamos dar uma olhada em como essa tecnologia já está sendo usada para resolver uns perrengues bem conhecidos de quem vive em cidade grande. Vamos começar com ele, o pesadelo de todo motorista, o engarrafamento. E uma das soluções mais interessantes que estão pintando por aí vem do Google, que está usando IA para deixar os semáforos mais espertos. E olha, os resultados são de cair o queixo. O projeto se chama Greenlight e já está rodando em lugares como o Rio de Janeiro. Ele consegue diminuir as paradas dos carros em até 30% e as emissões de gás carbônico caem uns 10%. E como eles fazem essa mágica? Basicamente, a IA cria as famosas ondas verdes, sincronizando os sinais para que o trânsito simplesmente flua. Outro problemão das cidades, o lixo. E aqui, a tal da internet das coisas entra com uma solução que é, sinceramente, genial: a gestão inteligente do lixo. Funciona assim de um jeito bem simples. Colocam sensores nas lixeiras. Quando uma lixeira está cheia, o sensor manda um aviso para uma central. E essa central, na hora, calcula a melhor rota para o caminhão de lixo, mandando ele só onde precisa ir. Acabou aquela história do caminhão passar para pegar a lixeira vazia, ou pior, da gente ver lixo transbordando na rua. E o impacto disso para o meio ambiente? É gigante. Otimizar as rotas pode cortar as emissões de carbono dessa operação em até 60%. 60%! Pensa no tamanho da diferença que isso faz para a sustentabilidade de uma cidade. Ok, tudo isso soa maravilhoso, né? Quase perfeito demais. Mas sempre tem um mais. E a pergunta que não quer calar é: qual é o preço que a gente paga por toda essa eficiência? É aqui que a conversa fica um pouco mais séria. Porque para essa cidade perfeita funcionar, ela precisa de um combustível. Um combustível bem específico: os nossos dados. E esse é o ponto. Toda essa conveniência tem um custo, nossos dados pessoais. Para conseguir otimizar o trânsito ou gerenciar o lixo, a cidade precisa saber o que está acontecendo, o tempo todo. Isso significa coletar dados sobre para onde a gente vai, o que a gente consome, onde a gente está. Tudo, absolutamente tudo vira informação. E aí que mora o perigo. Uma das fontes que a gente analisou traz uma expressão bem forte. A cidade pode virar um feudo de dados. Imagina só, informações super sensíveis de todo mundo na mão de uma única empresa de tecnologia que muitas vezes nem explica direito o que faz com esses dados. E esse dilema fica ainda mais claro, mais tenso, quando o assunto é segurança pública. Qual é a linha que separa proteção da vigilância em massa? É a mesma moeda, com duas caras. De um lado, você tem a promessa de mais segurança, de prever crimes, de ajudar em emergências. Do outro, o risco bem real de reconhecimento facial sem ninguém pedir permissão, de falta de transparência e de um controle exagerado sobre todo mundo. A segurança vira vigilância. O grande problema, no fundo, é a opacidade, é a falta de transparência. Muitas vezes essas tecnologias aparecem do nada, sem uma lei clara por trás, sem que ninguém tenha consentido, e quando se pede para ver se funciona mesmo, se é eficaz, silêncio. Fica difícil confiar.
e mais difícil ainda fiscalizar. Então quer dizer que é um beco sem saída? Que a gente tem que escolher entre o caos e a vigilância? Não, não é bem assim. A questão não é jogar a tecnologia fora, mas sim achar um jeito de construir um futuro que seja inteligente e, ao mesmo tempo, democrático. A solução não é proibir a tecnologia, é criar regras claras para ela, é garantir que ela esteja a serviço das pessoas e não o contrário. E a boa notícia é que a gente já tem algumas ferramentas para isso. No Brasil, temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já é um passo enorme. Existem também conceitos como o Privacy by Design, que é basicamente pensar na privacidade desde o comecinho de qualquer projeto. Juntando isso com avaliações de impacto e um governo transparente, dá para construir essa confiança. No fim das contas, a pergunta que fica para todo mundo é esta. A gente não está escolhendo entre ter ou não ter tecnologia. A escolha de verdade é sobre que tipo de cidade a gente quer construir. Uma cidade super eficiente, mas que vigia cada passo nosso? Ou uma cidade que é inteligente de verdade porque coloca as pessoas e seus direitos em primeiro lugar? A tecnologia está aí, ela nos dá as ferramentas, mas o que a gente faz com elas, essa escolha nossa. Por isso, fica aqui o convite. Qual a opinião de vocês sobre as cidades inteligentes? Deixem aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa. E claro, se tiver algum outro assunto que vocês acham que a gente devia destrinchar por aqui, é só mandar sugestão. Quem sabe não vira o nosso próximo tema. A gente se vê na próxima.